bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor com mais um episódio do Love the Problem. Mas antes de eu dar aquele famoso spoiler que eu costumo dar sobre o que a gente vai falar, a gente tá num lugar diferente. Num lugar, vocês ouviram bem, não é online. Isso que está acontecendo aqui não é online, é presencial, meu povo. Momento único para todos nós. Quem tava com saudade aí de um presencial. A gente tá aqui no SG Rio 2024, edição de 10 anos, muita gente que veio de muitos lugares diferentes. Inclusive vocês vão conhecer uma dessas pessoas, algumas dessas pessoas. E, bom, a gente vai bater um papo, falar um pouco sobre transformação, RH, qual é o papel, onde nós estamos, onde a gente quer chegar. Mas antes, vou pedir para os convidados se apresentarem, começando por essa co-host maravilhosa, minha parceira de aulas, de trabalhos e tudo. Fê Magalhães, por favor, se apresente. Oi, Flor. Oi, pessoal. Todo mundo que está escutando a gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Fernanda Magalhães, consultora estratégica aqui na K21 Nowhere. E muito legal estar aqui nesse papo presencial, como a Flor falou, dá um gostinho diferente, gente. Vocês que estão escutando a gente não têm ideia da estrutura muito maneira que a gente está aqui gravando e especial aqui do evento. Então é engraçado poder gravar um podcast que as pessoas estão ouvindo, mas a gente está se vendo, né? Tem outro sabor. Verdade. Então é isso, tô animada aí pra gente falar sobre algo que a gente gosta muito, né, Flor? Aqui no podcast, sobre transformação, gente. A vida é sobre isso, né? Tá todo dia se transformando. Estamos todo dia nos transformando. Então, vamos trazer um pouquinho sobre esse tema aqui hoje, com duas pessoas que vêm de lugares diferentes, né? Uma fora do Brasil, outra não, mas não está no Rio de Janeiro. E eu vou passar a bola aqui, tudo bem, Flor? Pra eles se apresentarem também. Vamos lá, coisa então, tá séria, gente. A galera tá vindo de longe. Vamos falar com a gente. Vou tocar a bola então pro Rafa, para ele contar um pouquinho pra gente de onde ele veio, quem ele é, o que ele faz. Rafa. Oi, Fê. Oi, Flor. Oi, Joana. Oi, todo mundo. Eu sou o Rafael, eu vim de Curitiba, me reconheci agilista de uns tempos pra cá, já faz uns 3, 4 anos, mas sempre trabalhei, né, na área de projetos, terceiro setor, cresci em outras áreas muito diferentes da área de agilidade, assim, das práticas de agilidade. Mais de uns 3 anos pra cá, o Grupo Marista, que é onde eu trabalho hoje, resolveu fazer uma evolução cultural. E aí, como eu me identifiquei muito com isso, fui aprendendo, né, também na prática muito rápido, assim. Hoje eu venho de lá, desse papel de ajudar o Grupo Marista, que é essa organização que é conhecida por trabalhar com educação, né, a fazer um caminho aí da agilidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, obrigada, Rafa. Valeu. Joana, por favor, se apresente. E agora, com um sotaque completamente diferente, com vocês, a nossa portuguesa de Portugal, de propósito para o evento, Joana Rosário. Obrigada a todos, é um prazer, é uma honra estar aqui, nunca imaginei. Ora bem, eu, agilista fanática, apaixonada, descobri a agilidade em 2018, tornei-me Scrum Master em 2019 e desde então tenho atuando muito com equipas, principalmente na área de TI, exceto nos últimos 2 anos e meio. Nos últimos 2 anos e meio eu tenho estado na NTT Data Portugal a atuar como trainer e coach. E aqui surgiu um desafio, que é levar a agilidade a equipas fora das TI. Então eu tenho estado a atuar muito como trainer dentro das equipas de negócio, como é que nós podemos levar a agilidade, o mindset e também lideranças. Atualmente estou desligada, por opção, porque estou a pensar novos desafios, quem sabe seguir sozinha e com o grande desafio que temos em Portugal, que é como é que podemos levar a agilidade às organizações. Já falamos mais um bocadinho sobre isso, obrigada. Obrigada, cara, gente. Eu amo um sotaque, só pra pontuar isso, gente. Seja bem-vinda, muito obrigada por topar participar. Que rolê, hein? Foi longe, veio de longe. Mas vale muito a pena. E porque muitas pessoas têm me perguntado, quando ouvem o meu sotaque,
Você tá cá? Não tô não. Então, mas vieste de propósito porquê? E em grande parte, e aqui sem dúvida a K21, tem sido a empresa que me tem formado. E o que é que eu te sinto a necessidade? Portugal, efetivamente, a nível de agilidade e mindset, está muito atrás. E eu tenho muito uma necessidade de conhecimento e o meu principal motivador é mudança. Se eu não consigo impactar, se eu não consigo fazer a diferença, isso é uma desmotivação muito grande para mim. E foi junto da K21 que eu encontrei as formações e o conhecimento e o potencial todo de crescer. E eu disse, eu tenho que estar no Rio, com esta comunidade, país irmão, sentir esta vibração e para aumentar o meu conhecimento. Porque eu quero mesmo ser um agente de mudança e quero levar isso, obviamente, para o meu país de origem. E estando aqui com vocês é massa, irado, show de bola. Adorei! E você sabe que alguns pontos do que você trouxe me acenderam várias luzinhas e você falou, porque hoje eu tô vivendo um momento um pouco mais atrás do que tá rolando aqui. Então é uma oportunidade, além de tudo, de a bola de cristal, né? Pô, deixa eu ver o que tá funcionando e o que não tá funcionando, porque eu já vou aprender errar rápido, aprender mais rápido ainda, e assim sucessivamente. Mas a gente começou, Fernando pode falar um pouquinho melhor de onde que surgiu, como a gente pensou, não, vamos fazer esse papo, mas a gente fala muito sobre transformação, a Joana falou sobre como fazer isso fora, né, desconectada de certa maneira de um ambiente TI, aquela coisa que todo mundo, não, isso é normal, é esperado. Que lugar que a gente vai? Para onde que a gente vai dentro da companhia quando a gente sai? Por onde a gente começa a transformação? Daí, acho que esse foi um dos pontos que fez com que a gente sentasse para falar sobre isso de perspectivas tão diferentes, né? De lugares tão diferentes. Acho que eu posso começar comentando sobre isso, porque nas conversas aqui de corredor, né, a Joana tava lá conversando, trazendo um pouco aí das dores e as delícias de ser o que é lá em Portugal. Sempre trago essa frase, né, já dizia o poeta, porque é isso, todo caminho tem altos e baixos e tudo, e a gente começou comentando sobre, legal, de estar ouvindo muito sobre transformação aqui no evento, palestras, talks e, enfim, workshops e as pessoas trocando, né, no corredor sobre os momentos que elas estão vivendo. E a gente chegou ao ponto de, legal, talvez a gente devesse ir um pouco além. Sempre tem que resgatar isso de ir além, né? Que é, muito bem, temos um montão de ferramentas que estão sendo apresentadas aí, cases práticos de como que as pessoas estão vencendo resistências, conseguindo aplicar e ser bem-sucedidas naquilo que elas estão experimentando. Ou não, né? Alguns exemplos de insucessos também, que é importante, mas por trás de tudo isso sempre tem a boa e velha cultura. E essa cultura, né, que fala tanto sobre como a gente se comporta no nosso dia a dia, no final das contas ela é determinante para o sucesso de qualquer uma dessas ferramentas que a gente tente plugar ali naquele contexto, né, no ambiente. Então, aí, desenvolvendo um pouco mais nesse assunto de comportamentos e a cultura e como é que as pessoas, quais são os valores que elas estão colocando em prática no dia a dia e tudo, inevitavelmente a gente caiu em quem? Em quem? No RH. Nas áreas de pessoas, né? Não tinha como a gente deixar essa área de fora. Desse assunto, dessa nossa conversa aqui, né, de corredor, a gente falou, pô, realmente, o RH continua, já falamos muito sobre isso, né? Acho que assim, pelo menos aqui no Brasil é um movimento assim que a gente vê muito, né? O RH já acordando muito para esse lugar de protagonismo, de entender que precisa botar a mão no volante e puxar a direção do barco, né? No sentido da transformação cultural, porque é muito além das práticas e ferramentas, assim, né? Uma coisa que o RH não é dono, porém é guardião, catalisador, potencializador ali, né, de cultura, de comportamentos organizacionais, né, quem entende melhor de comportamento, de leitura comportamental que o RH dentro da estrutura organizacional. Então, a gente acabou caindo nesse lugar e, bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, o papo tava bom, vamos transformar isso num podcast, né, compartilhar, quem sabe, com ainda mais pessoas. Então foi assim que a gente veio parar aqui, para falar mais uma vez da importância desse papel, né, tão importante dentro das organizações, e conversando com a Joana, vendo como existem diferenças, acho que geográficas mesmo, né, do Brasil. Acho que geográfico e também muito da natureza do negócio, né. O Rafa, inclusive, eu tava passando ali na sala aqui, numa dos painéis que tava rolando, e eu ouvi ele bem na hora que ele perguntou. Ele, cara, eu tô numa instituição, 7.000 pessoas, e tem o que eu faço? Então, são vários contextos diferentes. E eu queria poder até
fazer isso, ouvir um pouquinho do Rafa, ouvir um pouquinho da Joana para entender como que aconteceu para eles o despertar e como que eles enxergam também essa participação, essa corresponsabilização de todas as áreas de suporte, como algumas pessoas, estou fazendo umas aspinhas aqui com a mão, que as pessoas falam, dentre elas o RH, né? Então, Rafa, também se você puder contar um pouquinho aí do desafio, Mas o BO. Fiquei pensando, né, o nervosismo ali do começo, nem sei se eu falei que eu sou da área de RH, assim. Na verdade eu não sou, porque a gente já fez essa mudança, né, de pensar que não é mais RH, assim, né, somos a nossa diretoria é a diretoria de pessoas e cultura. Eu acho que já essa mudança de nome, ela é só uma mudança de nome, mas ela também é um simbolismo daquilo que a gente quer trabalhar, de fato, na organização e junto com a organização. É reconhecer que uma área de RH, aquela antiga, né, ela passa a ser mais estratégica na medida em que e mais interessante para o negócio, na medida em que ela valoriza as pessoas e que ajuda a organização a chegar na cultura que precisa chegar para lidar com os novos problemas que vão surgindo a cada momento. Cada assim, vez mais rápido. E é nesse sentido que a agilidade dentro dessa diretoria de pessoas e cultura faz todo sentido, porque se o negócio tem que mudar para se adaptar às novas demandas, se a gente tem que olhar cada vez mais para o cliente e entender o que ele está nos dizendo, colocá-lo no centro, não tem como fazer isso se não for colocando também as pessoas do negócio, né, os talentos da organização, para fazer esse processo de evolução cultural. Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, né, é entender essa área como uma área estratégica porque potencializa pessoas. E o segundo ponto, no meu caso, assim, é como é que a gente traz esse olhar de princípios, valores e práticas para um ecossistema que não é predominantemente tecnológico, assim, né? Pelo contrário, né? Até enfrenta muitas dificuldades de se digitalizar, de olhar para possibilidades tecnológicas, assim, né? Acabou se digitalizando por conta das necessidades, mas ainda tem um longo caminho pela frente, assim, né? E aí como é que a gente traz esses elementos de agilidade que nasceu desse celeiro da tecnologia para outras áreas, sejam elas áreas meio ou para frentes de negócio que ainda não tem a tecnologia bem estabelecida. Então esse tem sido um grande desafio e a gente percebeu que a gente só vai vencer esse desafio se a gente olhar para os princípios e valores da agilidade e trabalhar isso com as pessoas. Esse tem sido um pouco do nosso caminho. Muito bom. E o seu? Então, eu vou contar aqui uma história muito breve, porque o meu caminho aqui da parte dos RH começa lá em 2019, na minha certificação da ACSM, quando o Garrido lembra-se de fazer... Posso fazer uma provocação? O que é que vocês acham do Scrum Master fazer parte dos RH? Eu estava a atuar como Scrum Master há quase 3 anos, eu disse... Faz todo o sentido. Até porque eu dizia para as minhas equipas que eu era a Scrum madrasta. Atenção, mulheres agilistas só funciona connosco. E era muito isso, ou seja, eu estava muito mais preocupada com toda a parte comportamental e de pessoas. Claro que eu tinha que ensinar a ferramenta, mas não era o principal. E eu comecei aquela semente, como é que eu posso chegar aos RH? E vocês sabem, todos nos estão a ouvir, e acho que não é só em Portugal, por onde é que começa a agilidade, TI, tipicamente um Scrum. É certo ou não? Vamos falar sobre isso. Mas depois eu comecei a atuar como Agile Coach. E foi na parte dos treinamentos, quando comecei a treinar equipas, e a ver que faltava o quê? Faltava a parte da liderança. Também cheguei a treinar lideranças, mas faltava o quê? A cultura. A famosa, a cultura como a estratégia ao pequeno almoço e tudo o resto à noite. A cultura é de todos, nem mais. Mas, efetivamente, a cultura, e então em Portugal ainda é muito, a cultura é dos RH. Temos que começar pelos RH. Também temos feito esse caminho, ou seja, são poucas as empresas, mas nós é a área de pessoas, tipicamente DPE, Departamento de Pessoas, ou então o nome em inglês, People, a área de People, e fica só assim. Mas o que é que estamos a... Muda-se o nome, mas não se muda a base. E então é preciso atuar, e aí é que eu tenho sentido muito isso, que é como é que eu chego a uma área de RH. Não só o tema de RH ágil, mas como é que eu faço aquelas pessoas tratarem pessoas como pessoas, ajudarem no comportamento. E o que eu tenho sentido muito é, primeiro, as áreas de recursos, que são de recursos humanos ainda, contratar e desligar, contratar e desligar. E então eu comecei a te ver, temos que plantar a semente lá. Temos que começar a levar mindset.
não é prática. Vamos deixar as metodologias para depois, mas a parte comportamental, quem melhor do que uma área de pessoas para trazer este comportamento, este mindset, este exemplo? A cultura é de todos, mas temos que dar o exemplo para depois começar a trabalhar. E isto é uma ideia minha, mas sem dúvida eu vi aqui, e daí venham ao SG Rio, venham a estes encontros, porque nós podemos trocar estas experiências e ver, não, este é o caminho. E Flor, como tu dizias, eu posso antecipar. E eu posso ver que aqui foi feito e então aquilo pode ser levado. Como é que nós vamos levar isto para Portugal? Efeito de escala. Empresas mais pequenas, mais familiares. Quais poderão ser os desafios? Grandes multinacionais, mas se a casa-mãe não adotou, como é que nós podemos em Portugal fazer referência? E esta tem sido a minha dor e a minha necessidade, que andam aqui de par a par, e foi isso que trouxe também este tema. Muito bom. Qual foi a maior barreira? Você vem enfrentando, vou usar aí com perdão do português, mas como que está rolando isso? Aqui nós temos muitas barreiras. Primeiro, sem dúvida, a parte cultural de muito tradição, muito comando e controlo, muito alguém tem que me dizer o que fazer. Baixa proatividade, muito comando e controlo, muito microgerenciamento. E depois temos também a parte, a liderança preocupa-se com resultados, mas é uma falácia. Ou seja, são as nossas famosas métricas melancia. Eu só quero que apareça verde com a parte da gestão. Tudo o resto pode queimar, não há problema, está tudo a arder. E então tem sido grande dificuldade, que é trazer efetivamente toda esta parte da aplicabilidade e valorizar métricas, não de vaidade, mas métricas reais. Muito bom. Métricas de negócio. Métricas de negócio, sim. Eu ia, na verdade, fazer uma pergunta aqui, jogar de repente, perguntar para o Rafa e para ouvir a opinião dele, que a Joana estava comentando, né, do RH, enfim, também ser o guardião, ser o exemplo, né, que você estava falando, ser o exemplo para dentro da organização, né? Você até foi contando na sua narrativa quase como uma escadinha, assim, né? Exatamente. Vamos trazer a metodologia. Veja bem, talvez não sejam só as metodologias, elas não parem de pé sem algo por baixo, né? Exato. Então, as lideranças têm que apoiar. Veja bem, talvez as lideranças não vão também abrir tanto caminho, não é? Para esse tipo de transformação, se não tiver alguma outra camada por baixo. Veja bem, talvez seja a cultura que eu tenho que mexer, né? Quando a gente vai lá na causa raiz do problema. E, poxa, a gente estava comentando sobre isso ontem, né? Quem melhor do que o próprio RH para fazer essa manutenção de cultura, né? De novo, só ressaltando também um ponto, né? Ele não é o dono da cultura, exatamente. A cultura é de todos. É o que a gente faz sem saber que faz, ou sem saber por que faz, né? Ela tá aqui, ela é de todo mundo. Mas se tem alguém que toma conta dessa cultura, que faz manutenção disso, deveria ser o RH, né? Aí você falou, o RH poderia ser exemplo. E aí, queria perguntar um pouco assim, a opinião de vocês, o que vocês acham, talvez começar pelo Rafa. O que vocês veem de dificuldade, às vezes, do próprio RH fazer esse tipo de manutenção de cultura, ou fazer mudança de cultura, ou ser o próprio exemplo daquilo que ele está falando que todo mundo tem que fazer, né? Temos que mudar esses comportamentos, né? Temos que criar uma cultura que valorize A, B e C. Temos quem? Coisas. Temos quem? Exato. A gente não faz parte, não é uma entidade que tem que, né? Nós temos. E por que eu não começo por nós mesmos enquanto área de pessoas? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que vocês acham que acontece, né, das experiências de vocês que dificulta que o RH, que as áreas de pessoas, né, o RH, abrace a própria mudança que muitas vezes ele às vezes quer impulsionar, mas ele mesmo não pratica. Acho que a primeira coisa é reconhecer que esse departamento, essa diretoria, enfim, essa área, ela tem pessoas também, né? E que vão ter as mesmas dificuldades de evolução cultural que qualquer outra área. E muitas vezes essa estrutura desse departamento, dessa diretoria, ela vem de um organograma ensilado, né, com subdepartamentos dentro dessa diretoria, e quebrar esses silos já dentro do RH já é um primeiro desafio, assim, né? Mas eu diria que o ponto anterior é ainda mais importante, reconhecer que os mesmos medos, as mesmas resistências que outras áreas têm, as mesmas dificuldades que elas têm, a área de quem trabalha no RH também vai ter. Eu acho que muita dessa mudança passa numa organização mais vertical, como é o nosso caso, o caso de muitas outras,
por trabalhar muito as lideranças, assim, né? E não só os líderes, os executivos, mas a média gerência e também aquele grupo de pessoas que coordenam as equipes, né? Ali nas pontas. Então, se a gente não fizer um trabalho de dar significado para essa evolução, a tendência é que essas pessoas se sintam, né, resistam a esse processo, porque talvez elas se sintam ameaçadas por algo que vai tirá-las ali de um processo de conforto que elas têm, assim, né? No nosso caso, a gente tem investido principalmente em restabelecer o papel desses líderes, né, como um papel de alguém que está ali para ajudar os times, assim, né? E aí eu acho que, de novo, a gente volta a conectar com os princípios e valores da agilidade, na medida em que a gente, no nosso caso, fala de liderança profética e servidora, né? Fala em pessoas que não estão ali só preocupados em controlar tarefas, mas principalmente com foco em resultados, mas principalmente em acompanhar e ajudar as pessoas a gerar valor para a organização, assim, né? Então, acho que com isso a gente vai também, no meio desse processo de evolução, de transformação, discutindo papéis. E esses papéis, eles estão mudando. Porque antes, né, nessa cultura anterior e que ainda prevalece, eu acho, em muitas organizações, principalmente aquelas que não nascem já com essa ideia de agilidade, prevalece ainda uma cultura de comando e controle. Ainda que você diga que você está dando autonomia para as pessoas decidirem o que fazer, no final das contas você está querendo saber se ela não está fazendo, se ela está fazendo alguma coisa, assim, né? E aí as pessoas pressionadas por isso, elas querem demonstrar esforço, e não se preocupam em mostrar resultados. Pelo contrário, assim, né? Você apresentar resultados sem dizer o quanto você se esforçou, ainda não está claro, valor, ainda não está mostrando valor. Então, eu acho que um processo, né, que essa área de pessoas pode fazer é de demonstrar a importância do quanto a organização valoriza também essa busca por resultados, porque isso otimiza recursos da organização, otimiza tempo das pessoas para que elas possam se dedicar a novos desafios também, assim, né? Então eu vejo essa área de pessoas como uma catalisadora. Ela precisa dar o exemplo, ela precisa nos seus processos, cada um dos seus processos podem ser vistos como produtos que, né, passem por melhoria contínua, acho que é o primeiro passo. Ela pode dar o exemplo, mas ela vai ter dificuldades também, porque está falando de pessoas que também trabalham ali. E pegando neste tema, eu concordo plenamente, e pegando neste tema dos silos, é muito interessante porque e aqui na área de recursos humanos há dois tipos de silos. O silo entre as áreas, a área de recrutamento não fala com a área de formação, que não fala, mas também há o silo humano. Eu vou olhar para o meu recrutamento, tu olhas para o teu, mas nós não falamos, ou seja, a nossa área está isolada do resto, mas o indivíduo também está isolado. Outra coisa também muito interessante que é capacitar as pessoas da área de recursos humanos. Capacita-se a organização e preocupa-se, mas não se capacita as próprias pessoas da área de recursos humanos. Uma coisa muito interessante que eu tenho notado muito por estar na comunidade agilista é que as pessoas de pessoas, tipicamente no Brasil, vêm de psicologia ou têm uma base de psicologia. Sim. Nós não temos isso em Portugal. Olha que interessante. Como é que a área de pessoas não percebe pessoas? E isso tem sido uma coisa que me tem feito muita confusão. Recentemente eu fiz a formação do Clifton Strengths. A maioria das pessoas que estavam na sala era tudo pessoas de RH com a formação de psicologia ou a tirar de psicologia. Eu acho que isto também é muito interessante. Tem que haver também uma mudança de paradigma. Uma área de pessoas tem que perceber pessoas, viver pessoas, respirar pessoas, ser comportamento. Eu acho que isto é muito interessante e também é uma coisa que tem que ser vista e tem que ser falado. E, obviamente, começar internamente. Às vezes nós falamos, ok, não está a funcionar, ou a TI está como está, não dá para levar o chavão, Business Agility. Vamos prototipar, vamos rolar um experimento aqui com a área de RH e trazer um bocadinho de RH ágil. E, curiosamente, o que é que nós ouvimos? Aqui espero que seja diferente, seja só lá. E o que é que nós também ouvimos da própria área? Nós estamos muito habituados a ver isto na TI. Estou ocupado, não posso parar agora. Mas mesmo na área de RH é difícil, não posso parar. Tenho um contrato para rever, não posso parar. Tenho uma vaga. Fechar. E então, muita dificuldade em parar, estruturar, quebrar os silos e formar internamente as pessoas, mas é formar na parte humana e comportamental. E eu acho que a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente reforçar a questão, né, de entender qual é a prioridade, assim, né? Porque se a área quer abraçar tudo e fazer tudo e
né? E tudo que é demandado, ela dá um jeito de entregar, assim, né? Sempre vai entrar nessa sobrecarga, assim, né? Então, eu acho que quando você traz, né, essa diferença de Portugal e Brasil né, muitas pessoas aqui, né, formadas em psicologia, é justamente a falta que a gente às vezes sente de um olhar mais de negócio para uma área como essa. Exatamente. Né? Porque aí você chega lá, todo mundo super entendido de comportamento de pessoas, mas ainda não tá conseguindo conectar necessariamente com aquilo que é prioridade do negócio. Nem muito amar, nem muito até. Exatamente. Equilíbrio. Né? Muito bom. E é muito engraçado, porque é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que existe um processo de responsabilização, porque é do RH se comprometer de fazer a transformação, a mudança, mas eu não sou tão responsável assim, porque talvez eu não precise mudar aqui dentro. Eu acho que fica ali, é meu, não é? É de todo mundo. É de todo mundo, no final das contas, né, Fê? E pegando, a sua fala me conectou com uma outra coisa, com uma outra pessoa também, né, que é a Juliana Goulart, que não pôde estar aqui com a gente nesse podcast, infelizmente, hoje, mas ela estava aqui no evento, ela apresentou uma palestra, ela vem do RH, né, e ela apresentou uma palestra falando sobre o papel do BP, né, do Business Partner ágil e tal, e trazendo todo esse olhar. E isso que você tá falando, né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, isso que a Flor tá falando, que é paradoxal, né, porque você tem um olhar muito forte para pessoas, de repente, aqui, na nossa formação mais tradicional de RHs. Por outro lado, pouco olhar de negócio. E talvez o BP entra muito nesse lugar, olhando para a estrutura, né? Quase que o PO do negócio ali, né? Ele é essa figura, eu vou né? pegar o negócio, eu vou pegar a técnica. Que é uma figura super estratégica para fazer esse tipo de transformação cultural. E aí, gente, chame aqui, preencha aqui como você quiser. Eu tô falando BP como a figura, né? Essa função que existe dentro do universo de RH mais conhecida, né? Que tem esse papel de olhar, que entende muito de pessoas, que domina de pessoas, né, desse universo do RH6, mas domina também daquele negócio onde ele está inserido, ele ou ela está inserido. Então, ele consegue conversar com os dois mundos e faz essa ponte. E aí, o tradutor, ele é um grande tradutor, é a grande ponte. A mãozinha, vem cá, amigo, me dá a mãozinha. Ele é a grande ponte. Também, vamos dar a mão junto. Por isso que eu falei, preencha aqui com o nome que você quiser, mas essa figura, hoje, nesses RHs que estão realmente em organizações, né, que precisam promover transformação cultural, a meu ver, precisa muito conseguir falar essas duas linguagens, né? Não sei se eu vou chamar essa ambidestria, assim, sabe? Eu preciso saber falar do meu negócio, do dia a dia, trazer eficiência ali para os processos de RH e tornar aquilo mais rápido para atender os meus clientes internos, que o BP, né, tá lá atuando, muitas vezes atendendo áreas, né, clientes super exigentes, não é? Então, e ao mesmo tempo ele tem que sentar com o cliente e conseguir entender do negócio, daquela área, das necessidades, das dores e falar de número. Por que não? A gente não tem que ter medo, a gente tem que quebrar esse estigma que RH não fala de número. Ao contrário, gente, a gente tem acesso a todos os dados. Quem é a única, a gente sempre fala isso muito na K21, né, na hora aqui, que quem é a única área da organização que absolutamente sabe de tudo que está acontecendo, desde o estagiário até o CEO. Quem é a única área que sabe, que tem acesso às informações, às fofocas, às tretas, aos resultados, a tudo que tá indo bem e que tá indo mal. Deveria ser. Deveria ser. Normalmente o RH sabe. Se ele faz alguma coisa talvez muito útil ou muito estratégica, a informação esteja cilada. Pode ser. Ou talvez não esteja fazendo bom uso da informação que a gente tem também. Pra priorizar e pensar nossas ações, né? Então, enfim, me lembrou muito a Juliana, né? Lembrei dela. Então, Ju, beijo, tá sendo citada aqui. Mas é isso, né? E olhar um pouco, sabe, tem alguns estigmas que a gente precisa quebrar ainda enquanto RH. Eu acho, né? Alguns padrões que a gente precisa romper e vieses, né? Eu acho, de crenças que ficam limitando a gente pra ficar num lugar que não é onde a gente... Não é o lugar que a gente deveria ocupar mais. Esquece isso. Passou já. O tempo já passou. Já tá vivendo uma outra era, né? E agora a gente tem a oportunidade de fazer uma área de pessoas completamente diferente, que eu vejo muito. Assim, acho que os tempos estão nos convidando para escrever uma nova página, né? Escrever novas condutas ali de como que a gente pode ser ainda mais relevante. Só pegar num gancho teu, porque quem nos está a ouvir, e são BPs, já está a pensar, isso é tudo muito giro, mas eu estou a gerir 100 pessoas, eu estou a gerir 200 pessoas, como é que eu consigo? E foi muito interessante porque a Ju também falou, e eu acho que isto é uma coisa que nós também temos que começar a despertar, que é, se calhar, e se eu quero levar a transformação, e chama uma vez mais, o nome que for, se eu sou esta pessoa que tem esta responsabilidade, eu se calhar, e pegando também no que o Rafael estava a dizer, qual é a minha prioridade? Se calhar eu começo por este líder, começo por aquele líder, porque ele vai formar novos líderes, ele vai gerar o exemplo. E entramos na parte da cultura. A cultura é de todos. Eu
pessoa de RH, a pessoa, dou o exemplo, forma aquele líder que vai formar outros e outros e outros. E acho também que é uma coisa muito importante e tem sido uma coisa que temos tentado levar bastante para Portugal, que é o conceito de liderança informal. Percebam quem são os líderes informais. Os agentes da mudança. Exatamente. Influenciar esses líderes informais, porque às vezes o líder informal é que vai influenciar o próprio líder por decreto. Então é muito interessante isto, e é só para fazer mais aqui um fecho, que a Ju falou nisso e é muito importante, que é, se eu sou esta pessoa, se calhar eu não estou com um número tão grande, eu tenho é que escolher os líderes certos e começar por eles. E só complementando, né, sobre esse papel da pessoa BP, reforçar com os gestores esse papel também, assim, né? Porque o que a gente percebe é que essa pessoa tem muitos desafios, né? Acaba tendo que trazer informações, tanto as hard quanto as softs ali de um processo de pessoas, e acaba sendo vista ou utilizada pelas diferentes pessoas gestoras como quase que um secretário do gestor, assim, uma secretária. Então a gente precisa de fato dar a essa pessoa BP o papel estratégico que ela tem na prática, né? E que às vezes ela não consegue desempenhar porque ela é demandada para coisas do operacional ali que deveria ser função do gestor saber fazer. Estratégico e influenciador. Exatamente. Então ela deveria, para ela assumir esse potencial, ela também tem que dialogar com a pessoa gestora que ela atende, que o papel dela não é operacional, não é abrir um chamado, não é resolver um processo, né? Ela auxilia, ela orienta, ela ajuda a trazer as diretrizes e conectar, né, as áreas a esse processo de evolução cultural que a gente tem. Mas também não é só perrengue, né, meu povo? Não. Tem lado bom, não tem? Eu queria, antes da gente caminhar para o nosso encerramento, ouvir da experiência de vocês o que vocês entenderam que foi o melhor de ter essa transformação dentro do RH, usar o RH como esse catalisador, que maior benefício, assim, cara, isso aqui, Flor, talvez se tivesse surgido em outro lugar, em outro time, em outra área, em outra diretoria, a gente não teria conseguido chegar desse jeito ou ter esse resultado. Olha, eu sou sincera, a nível da RH, as experiências que nós temos tido, pelo menos em Portugal, não têm tido grande sucesso. No entanto, o melhor que eu vejo das experiências que eu tenho tido é melhorar a comunicação. Palavra-chave. Porque é começar a quebrar os silos. É começar as equipas a verem-se como um todo e a interagirem. E quando nós começamos a ver isto, o que é que começamos a ver? Processos mais rápidos. E o que é? Aquela questão da vaga. Há vagas que não se perdem tão depressa. Há casos que são identificados mais facilmente. Porquê? Todas as equipas estão a comunicar e é aquilo muito que eu estava a dizer, que é, eu não sou um indivíduo isolado. Eu falo, eu partilho, eu troco experiências. Eu não consigo fazer isto. Flor, fazes tu? E isto acho que tem sido o maior sucesso que temos tido na área de RH. Melhorar a comunicação e quebrar os silos. Muito bom. Eu complementaria trazendo, primeiro, que no exemplo que a gente tem lá no Grupo Marista, a gente começou fazendo esse processo de evolução com uma outra área que não estava dentro do RH, né? E aí a gente percebeu que às vezes essa área não tinha como catalisar tanto, porque ela focava muito no processo e às vezes essa conversa, essa integração com as questões de pessoas, ela não acontecia tão automático. Ela tinha que bater na porta de pessoas e cultura para poder alinhar como é que a coisa seguiria. Então, acho que a evolução partindo da área de pessoas e cultura fica muito mais integrada com treinamento e desenvolvimento, com o processo de sucessão, até mesmo com o processo de recrutamento e seleção, né, em que você já traz as pessoas pensando nessa cultura que você gostaria. Mas eu acho que tem um ponto importante, assim, né, e aí é uma prerrogativa também da área de pessoas, que não é só propor, e sim escutar. Porque qualquer outra diretoria que se propõe a fazer uma escuta dos colaboradores talvez não tenha o mesmo lugar de fala com os colaboradores que tem a área de pessoas e cultura e a mesma possibilidade de fazer uma escuta de fato ali, né? E conhecer quais são aqueles grupos e áreas que precisam mais ser escutadas. Então, eu acho que mais do que a gente ficar só pensando em impor um caminho, né, a gente escutar e construir juntos
com os colaboradores que caminho deve ser esse. E aí eu acho que é um processo de mudança cultural da gente fazer com que essa escuta ela aconteça sempre. Porque uma jornada a gente, coletiva. às vezes, fica muito restrita a uma pesquisa, né, a um processo que acontece ali uma vez por ano, enfim. E aí, a partir disso, saem ações. Mas essa escuta deveria ser recorrente. E a gente deveria chamar os líderes para participar também desse processo, nos trazendo, né, aquilo que são os insumos que vão assumir o negócio. Assumir o negócio de verdade. Eu posso aproveitar que o Rafa já levantou essa bola e pegar ela para mim, porque o que ele foi falando me trouxe aqui um ponto muito importante, que ele falou de co-criar, de escutar, a Joana também da comunicação. E eu queria falar uma coisa assim, que como consultora eu acho que eu aprendi ao longo do tempo, muito trabalhando com várias áreas de RH, mas assim, fundamentalmente, pessoal, não só RH, né, trabalhando com pessoas, porque no final das contas, quando chamam a gente para pedir ajuda para uma transformação ou porque querem acelerar algum tipo de resultado, no meio do caminho vão ter pessoas que são quem fazem eu diria o show que o caminho acontecer. todo. No meio do caminho todo, até chegar no resultado, né? Mas, enfim, trabalhando com pessoas há muito tempo, eu acho que tem uma coisa que eu acho que eu posso dizer, que eu aprendi que não foi óbvia, não foi imediata, tá? Então, eu acho que isso também é legal. Não é só porque a gente é consultor que chega lá, né, sabendo todos os caminhos. Não, a gente vai construindo junto com o cliente também, muito na nossa abordagem também, assim, de ir construindo junto. E uma coisa que eu queria deixar, que é até uma expressão que eu ouvi muito aqui no SG Rio, e em várias palestras que eu participei, conversas aqui de corredor, que vem lá da abordagem de Flight Levels, né, que é o tal do voar, não sei se é fora do radar ou abaixo do radar, tem uma expressão aí técnica aí da galera do voo, mas vamos dizer assim, voar fora do radar, né, ou seja, o RH já é povo assim, apegado no método, né? Apegado numa ferramenta. A gente curte. E, gente, todo mundo curte uma ferramenta. É legal quando você aprende um framework, uma ferramenta, uma prática nova, e você fala, nossa, isso tem tudo a ver lá com o meu ambiente. Pum, plug and play, né? Como a gente fala. Como se a vida fosse assim, né? Mas não é bem assim. Você tem as pessoas no meio do caminho que precisam aprender e absorver aquilo. Então, acho legal eu deixaria, assim, acho que como um grande aprendizado que me ajuda muito em mudanças e transformações, seja de cultura, né, pra gente gerar resultados e tudo, que é o tal do voar fora do radar ou abaixo do radar. Ou seja, esquece esse negócio de método. Esquece esse negócio de ficar falando agilidade isso, agilidade aquilo, porque precisamos ser mais ágeis, ou precisamos gerir agora por resultado usando o OKR, ou precisamos olhar a satisfação do nosso cliente e vamos usar a abordagem do Fit for Purpose, ou agora temos que gerir o nosso trabalho a partir do quadro Kanban. Esquece. Eu acho que começar a dar muito nome bonito, nome de mercado, que tudo bem, são os nomes formais das coisas, né? Mas quando a gente tá chegando para fazer um processo de transformação, as pessoas... eu aprendi essa frase também na K21 ao longo do tempo aqui, que é o seguinte: as pessoas não resistem à mudança, elas resistem a serem mudadas. Isso é diferente, né? Você pode chegar com a ferramenta lá, mas ela sabe que aquilo vai provocar alguma coisa na vida dela, né? Então, veja bem. Então é melhor a gente vai com calma, vai devagar, o famoso vai comendo pelas beiradas ali, né? Traz o negócio como uma experiência sem necessariamente dar muito nome. Porque isso é uma ferramenta, porque isso é um método, isso aqui foi fulano que inventou. Não, vai fora do radar. O famoso hackeando o sistema. Também a gente usa muito esse termo, né? Então acho que é isso. Eu diria que como consultora isso me ajuda muito a poder efetivamente provocar a mudança que a gente quer ver, né? E ainda hoje também ouvimos, não é ágil, é uma nova forma de trabalhar. New ways of working. Sim. Muito bom. Exato. Tá bom, gente, pra vocês? Gostaram? Muitas dicas, muita coisa. Também é diferente, né? De estar numa dinâmica que presencial é muito diferente, mas muito legal poder viver isso. E, infelizmente... Mas o online tá aí, a gente continua várias. Não tem Portugal que me separe de Joana. Não tem oceano que me separe de Portugal. Não há necessidade de voo longo. Exato. Inclusive agora mais um lugar pra eu conhecer, passear. Tá ótimo. Eu queria agradecer vocês. Obrigada. Se vocês quiserem deixar agora nosso momento de recadinhos do coração, deixar um recadinho pra quem tá ouvindo a gente. Pode ser uma dica, pode ser um acolhimento, pode ser o que vocês quiserem. Palavra de vocês. Bom, pra mim, primeiro eu agradecer o convite. Eu só tô aqui porque a Fê me encorajou a vir pro Rio, né, apresentar esse case, e agora também o convite para participar. Então, super feliz, privilégio enorme. Mas acho que o meu recadinho do coração é a gente acreditar e ser resiliente, porque os processos vão acontecer na medida em que as pessoas entenderem o que a gente quer com isso, assim, né? Então, formar comunidade.
É super difícil, é o que a gente viveu aqui, né, nesses 3 dias. Formamos uma comunidade que agora cada um volta para os seus lugares, mas acreditar que as comunidades elas têm força, porque vai ter dificuldade nesse caminho, sem dúvidas, mas é no coletivo que a gente vai alcançar coisas maiores mesmo, não é o trabalho de só uma pessoa. Eu não me quero repetir, mas obrigada, muito grata, é um prazer enorme estar aqui. E pegando aqui nesta parte que o Rafael estava a dizer, eu acho que é muito importante paixão. Tenham paixão, porque quando há paixão, há resiliência, não se deita a toalha ao chão, e sem dúvida que o conceito de comunidade ajuda muito neste processo, ou seja, não estamos sozinhos, errar faz parte, vamos cair, vai doer, levantar é muito gostoso. Eu falo, gente, ninguém tá aqui pra segurar essa marimba sozinha, não. Vamos junto. Tem mó galera na mesma. Então, muito bem. Eu vou dar o recadinho do coração, na verdade. Eu vou citar uma pessoa que citou outra pessoa, tá? Que foi algo que me chamou a atenção de uma das palestras que eu assisti aqui, da Larissa e da Rafa, lá da Viane Moura. Depois, em breve, vocês vão ver aí, aguardem spoiler aí de episódio sendo gravado com elas. Mas na palestra delas também, elas são de gente de gestão, lá na empresa delas, elas estavam falando sobre os desafios, né, de trazer a transformação para um ambiente de engenharia civil, então bem tradicional, duro, não? Um ambiente difícil de trazer essas abordagens, essas maluquices, né, que a gente gosta de falar aqui, que a gente, enfim, fazer a transformação. E elas, na palestra delas, citaram a Andressa Chiara, né, que é uma das consultoras aqui da K21 Now, uma pessoa sensacional. E elas falaram muito que num processo de mentoria com a Andressa, né, a Andressa trouxe muito que elas, enquanto RH, precisavam começar a falar o strategy case. Eu adorei esse termo que a Andressa trouxe. Por isso estou citando aqui a Andressa. Adorei isso e adorei essa citação que as meninas fizeram, porque era justamente falando para a área de RH começar a botar o pé no negócio, né? Se aproximar cada vez do negócio, se apropriar do business, né? Do negócio que elas estão ajudando a impulsionar através das pessoas. E para elas ocuparem cada vez mais esse lugar de protagonismo, né? De domínio dentro da área delas, mas que joga junto com o negócio, né? Que faz o toque de bola legal. Então eu gostei muito desse termo. RH, as áreas de pessoas. Comecem a falar a strategy case aí, ó. E é isso, meu povo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nower. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.